Beleza, então, vamos dar seguimento então hoje, né? Então hoje a gente vai falar de transformações de densidade de filtragem espacial, tá? Então, são métodos, vamos dizer assim, básicos, mas com efeitos bem interessantes, tá? Pra gente. Então, assim, a questão de domínio espacial, né? Trabalhar na própria imagem, né? Que basicamente a gente usa a imagem como para ser processada. Posteriormente a gente vai ver em termos de domínio de frequência, outros domínios, vamos dizer assim, né? Que aí a gente utiliza alguma outra operação que transforma a imagem antes, faz alguma coisa nela e depois retorna ela como imagem, né? Então aqui a gente vai ver hoje são transformações em termos usando a imagem em si e depois tendo alguma resposta, com alguma ideia de melhoria, né? A gente faz alguma melhoria, alguma coisa nesse sentido. Seja no aspecto que a gente falou, né? Em termos para melhorar o contraste, melhorar alguma coisa assim que para facilitar a interpretação de uma imagem, por exemplo, né? Então, como eu falei, né? A operação de domínio espacial em questão dos pixels que estão contidos na imagem em si, né? Então, a forma como a gente faz, né? Geralmente, né? Por que a gente estuda isso e qual que é a motivação, vamos dizer assim, né? Eles são técnicas mais eficientes computacionalmente, né? Por precisar de menos recursos. E em geral a gente vai ter, né, a imagem original, pensando em uma função f de x, y mesmo, né? Todos os valores que estão nela, né? A gente vai aplicar alguma transformação, algum operador nessa imagem e vai ter uma imagem resultante, né? Então, nessa base, nesse princípio que vai basear a aula de hoje, que é a parte de intensidades de filtragem espacial, né? É usado basicamente nessa ideia para praticamente todas as técnicas, tá? Então, em geral, né, a gente pode considerar operações ponto a ponto, né? Então, no sentido de você fazer, por exemplo, uma média dos pontos, uma análise, a gente vai ver algumas formas de fazer isso, né? Como que a gente consegue fazer isso? Para obter algum cálculo, alguma normalização, alguma coisa nesse sentido, tá? Também dá para a gente fazer uma única imagem, tá? Pensando na imagem que você tem, ou até em várias imagens, por exemplo, às vezes para tentar obter alguma melhoria, uma imagem um pouco com uma qualidade melhor, então fazer, por exemplo, uma composição de imagem, né? Mas basicamente a gente vai aplicar então, né, aqui um operador na imagem original que vai obter essa imagem processada de alguma forma, ponto a ponto, modificando a imagem original, vamos dizer assim, né? Então, uma primeira operação clássica assim, que a gente pode falar é de negativo de uma imagem. Para quê, né? Qual que é a vantagem? O negativo da imagem é bem no sentido que a gente via em câmera fotográfica, né? Não sei quem teve a oportunidade de mexer, né? Filme, essas coisas que eram negativo. O negativo aqui ajuda bastante em termos de realçar o que é branco, né? Ou cinza, então regiões mais claras, dentro de regiões escuras de uma imagem, né? Então, para imagens a gente vai ver logo em seguida para aplicações médicas, principalmente, por exemplo, raio-x, outros exames, né, por imagem, sim, ultrassonografia, essas imagens que vão ter sempre, né, ou as regiões de interesse mais claras, né, branco ou cinzas, e um fundo escuro. A operação, ela basicamente, a gente complementa os valores da imagem, né, com o valor máximo. O valor basicamente é o maior nível que foi encontrado, né, então a gente busca esse maior nível e faz o inverso, né, da imagem. Então, pensando em 0,255, por exemplo, né, a gente pega esse valor e subtrai da imagem, né, então para fazer o negativo.
Visualmente, a gente tem um exemplo de uma mamografia, por exemplo, né? Então, é o que eu falei, né? No caso aqui, uma imagem de médica mesmo, né? E a gente vê que, assim, o original, né? Ela é esse fundo todo escuro, com as regiões de interesse, né? O que estava querendo ser avaliado é as partes brancas, né? Que no caso aqui seria uma lesão mamária, né? Que ficou mais evidente quando foi aplicado esse negativo, né? Em que, nesse sentido aqui, foi para facilitar a análise dessa imagem, né? Em sentido que a gente possibilitar uma melhor forma de se observar isso. Então, o negativo é basicamente isso, você basicamente inverte, né? O que é branco fica preto, o que é preto fica branco, e os intermediários vão alternar também, né? Se for mais escuro vai clarear e os mais claros vão escurecer. Então, dessa forma, essa é a primeira aplicação que a gente pode citar, tá? Que é bem interessante, já tem algumas aplicações bem úteis na área de medicina, por exemplo. Outra operação ponto a ponto que a gente pode falar é da transformação de potência ou transformação de gama, né, mexendo no gama da imagem, que acho que vocês já devem ter ouvido falar esse termo, que basicamente a gente usa para mexer no contraste. Inclusive, se vocês forem dar uma olhada, né, tem em jogos também, ensina para você configurar o gama do jogo pelo monitor, né, por uma questão que esse contraste no gama ele vai variar muito. Então, para dispositivos mesmo, né, então pelo monitor, computadores, televisões vão ter gamas diferentes e em geral você pode ajustar isso por aqui, né? Então você eleva, no caso, o valor de gama, né? Que gama é a letra mesmo, por isso do nome, né? Então por isso que é uma potência. E também pode aplicar alguma constante para ajustar também. Então são duas constantes positivas que você consegue fazer isso para fazer o ajuste, né, da tua imagem, do que você precisar. Então aqui a gente tem um exemplo das funções gama, tá? Aqui então, o C que está comum, está constante para facilitar. A gente tem os gamas aqui, vários valores, né? Então, a reta, né? Obviamente gama igual a 1, a gente tem uma reta que não vai fazer nada, né? A imagem original vai ser igual a imagem de saída. Aqui então, para valores maiores, no caso, né, menores, pequenos de gama, a tendência é você aumentar as intensidades, né, e tornando mais claro, e quanto maiores, mais escuros elas vão ficando, né. A gente vê que o comportamento é um pouco diferente, né, que o miolo aqui, né, principalmente os níveis intermediários, eles vão subindo, vamos dizer assim, de uma forma mais suave, né. Porque no começo e no fim elas têm uma subida abrupta, né, uma forma abrupta aqui. Então acaba essa parte de funções gama, potências gama, a gente consegue fazer os níveis intermediários ficarem mais evidentes. Então, por exemplo, né, mais uma imagem médica aqui, de ressonância magnética, né, essa AA é a original dela. Então, originalmente era dessa forma que foi extraída, né, que é uma ressonância da coluna aqui, né, das vértebras vistas como se fosse um corte lateral, né. A pessoa tem essa lesão aqui, um problema aqui, e queria ver também, né, o pessoal, os médicos, as outras estruturas, que é as vértebras, na verdade, né. Então, assim, então para cada caso foi aplicado um gama diferente, né. Então aqui foi um 0,6 no primeiro momento aqui, nessa B, então aqui 0,6. O segundo momento aqui um 0,4 e esse último um 0,3. Então assim, a gente consegue ver que no 0,6 já dá para começar a ter uma noção aqui das vértebras, né? Essa região aqui que não era visível antes, então já é interessante. Só que quando a gente põe esse 0,4 ela já fica praticamente toda visível, né? É uma região que originalmente não estava possível de ser visualizada, depois ficou. E aqui por último, no 0,3 ela ficou até clara demais, né? Se vocês verem assim,
algumas questões que, dependendo do monitor, talvez não dê para ver certinho, né? Mas teve algumas coisas que clarearam demais, você às vezes acaba perdendo alguns detalhes, algumas coisinhas que podem fazer diferença, né? Então, nessa circunstância aqui, a gente vê que é bem empírico, depende do domínio, né, que a gente quer, para conseguir ter um melhor resultado. Nesse caso aqui seria C, para essa avaliação dessa imagem, que a gente conseguiria tratar, né, ou conseguir fazer essa análise da melhor forma possível. Então, basicamente, né, a gente aplica ponto a ponto, né, então toda a imagem vai ser trabalhada nessa função, né, assim como a gente está fazendo, em cima de alguma constante. Nesse caso, a gente viu primeiro um valor 1 mesmo, e um gama, né, uma potência que vai aplicando, né. Então, quanto menor, mais claro vai ficar, quanto maior, mais escuro vai ficar, né. Então, dessa forma que a gente vê. Então, dessa parte seria isso. Além disso, né, tratando ainda dessas modificações, a gente pode tratar funções de alargamento de contraste, né. A gente viu aqui, né, como eu comentei, que essas funções gama, elas tendem a mexer mais no meio, né, manter um pouco, aumentar mais de forma mais, assim, suave, né, as partes intermediárias. Para o alargamento de contraste, a gente pode usar uma função por partes, né, tentar melhorar, né, alargar, né, tornar mais contraste melhor em pontos diferentes, né. Então, por exemplo, fazer uma função por partes, né, dessa parte a essa parte, essa e outra função dessa, a gente conseguir mudar diferentes pontos, né, e fazer de uma forma que o contraste fique ideal, né, porque às vezes você fazer uma forma global vai mexer em tudo e às vezes não é isso que está sendo desejado, né, para os níveis de intensidade. Então, um caso extremo dessa função por partes aqui é você fazer o threshold, né? Que no caso é assim, você vai obter uma saída binária, né? Então, a gente tinha originalmente, por exemplo, uma imagem de níveis de cinza, e no fim você vai ficar só com dois níveis, 0 a 1, por exemplo, né? Preto e branco, né? Que é quando você tem, a partir de um threshold, né, de uma área, de um limiar, a tradução, não, um limiar que você tem, a partir desse limiar ou vai ficar tudo positivo, tudo 1, né, por exemplo, branco, né, ou ele vai ficar preto, vai ficar 0. Então, basicamente é isso. 0 se for menor do que um valor, e 1 caso esteja dentro de um outro intervalo. Para ilustrar, eu acho que fica mais fácil de entender, a gente tem aqui uns exemplos, né. O primeiro aqui, a gente tem a funçãozinha, né, igual a gente comentou, que vai ter 2 pontos de contraste aqui com regiões, essa região do miolo que a gente quer aumentar, né, bastante contraste. Essa imagem B é uma imagem de baixo contraste, né, como a gente vê que ela tem níveis, né, ela fica geralmente apagada, né, com pouco brilho, quando tem pouco contraste. Depois um resultado com alargamento de contraste, né, essa C, então foi aplicada essa técnica de fazer esse ajuste nas regiões intermediárias, vamos dizer assim, e o D é o resultado extremo, né, uma linearização. Então tudo que fosse, geralmente a gente pode fazer uma linearização básica, né, na metade dos níveis de intensidade, então por exemplo, 0 a 255, então você põe o que for menor que 127 vai por 0, maior do que isso vai por 1. Então a gente consegue fazer essa imagem binária. A gente vai ver depois que essa parte de linearização, de threshold, é bastante importante para a parte de gente segmentar imagens, tá? Para pegar bordas e tudo mais. Apesar de ser uma técnica assim, relativamente simples, ela dá para a gente ter uns resultados bem interessantes com ela também, tá? Então, fica já, né, a ideia para vocês aí. Outra questão que a gente pode fazer, né, é o fatiamento em níveis de cinza. Então, por exemplo, a gente dá ênfase numa escala específica, né? Então, uma aplicação bem básica que a gente pode fazer, por exemplo, eu quero destacar a parte de água, né? Então,
umas intensidades muito específicas que você queira realçar mesmo, né? Então, dá uma ênfase nisso para uma análise, por exemplo, para verificar a questão de hidrografia numa imagem de satélite, ou alguma falha também que seja numa imagem de raio-x, né? Então, uma região específica, uma região, por exemplo, uma parte mais clara da imagem, que vai ser onde tem uma lesão, então a gente consegue fazer isso. E da mesma forma, né, ter uma função, né, que em pontos específicos da tua aplicação você faça isso para dar esse aumento aí. Outra possibilidade é clarear a faixa, né, então o que está sendo desejado, mas manter ainda o restante, né, então é a reta aqui, né, a função a gente tem, né, quando é uma reta assim exata, a gente vai manter todo o restante, né, dos valores, mas aonde está o interesse, né, onde a gente quer dar uma mudada, a gente dá essa erguida, vamos dizer assim, né, torna isso mais destacado. Então, baseado numa função também por partes, né. Um exemplo, né, então o original, essa questão aqui de uma aorta, né, da distribuição da artéria nos rins, nesse originalzinho aqui, na B, foi aplicada essa ideia aqui, então só realçou o que eles buscavam, né, no caso, então praticamente fez uma linearização, né, que nesse caso, dependendo da análise, né, seria o que eles gostariam de atingir, que é verificar como que tá essas estruturas, né, a largura delas, a distribuição, a vascularização, né, e esse último caso aqui foi aplicado essa daqui, então foi mantido parte das intensidades, né, então algumas distribuições, aqui dá para ver, por exemplo, o formato do órgão aqui, né, que foi mantido, então aqui seria o meio termo, né, então não existe assim uma coisa que é o melhor parte de todas, é só dessa forma que se faz, né, depende da necessidade, que se for dependendo do que se quer analisar, o que está se buscando, qualquer uma das duas vai satisfazer, né, dependendo do tipo de fatiamento que está sendo almejado aí. Então, a gente tem esses exemplos, né, essas partes que a gente pode falar dessa parte de operações ponto a ponto, tá? Sim, Lessat, existem duas formas de se fazer para imagens coloridas, tá? Uma delas é você aplicar nas 3 bandas, ou outra é você converter ela para níveis de cinza antes, né, também. Então você pode trabalhar ali em cinza. Mas se você pode aplicar também para cada imagem, depois tentar tirar, por exemplo, uma média, alguma coisa assim, ou às vezes também, por exemplo, algum canal específico vai te fornecer as melhores, que é mais relevante para a tua aplicação, por exemplo. Então isso varia. Mas a gente vai ver posteriormente também processamentos dedicados a imagens coloridas, assim. Então tem algumas coisas que dá para tirar o melhor proveito, vamos dizer assim, do que a gente consegue fazer. Beleza? Alguém mais tem dúvida, gente, que perguntou alguma coisa, que a gente vai entrar em outra parte agora. Então, dessa parte de ponto a ponto, nessa introdução, essa base assim, que a gente pode falar, seria isso, tá? Desse começo aí, para a gente entender. Vocês entenderam, né, a questão que é basicamente uma função, né, que a gente vai aplicar, imaginando na imagem como um todo, né, então, e fazendo esse ponto a ponto, vai modificando, por exemplo, uma função básica, a gente poderia falar, vamos somar 3, sei lá, em todos os níveis de cinza, né, então você vai aumentando, né, dessa forma, por exemplo, clarearia a imagem um pouquinho. Então, é uma operação ponto a ponto, né, então a operação depende da natureza que está sendo buscada, né, e do resultado almejado. Então, a gente viu aqui que, dependendo, por exemplo, aqui ele quer reduzir as intensidades que não são desejadas, só ver a questão da estrutura, e aqui manter pelo menos um pouco dessas intensidades, né? Então, depende aí da aplicação, beleza? Então, vamos falar um pouco de histograma agora. Tratando ainda na questão dessa questão de imagens, de trabalho com funções e tudo mais, a gente vai ver os histogramas, tá?
A gente é uma representação gráfica, acho que quem já mexeu no Photoshop, algum editor de imagem, tem bastante histograma, né? Ele cria pra gente um histograma bonitinho. Basicamente, né, o eixo horizontal com seus valores em níveis de cinza, né? Então, quantidade de valores distribuídos, e o eixo vertical é a quantidade de pixels que tem em cada nível de cinza, né? Então, a gente faz uma distribuição para você verificar nos níveis intermediários vão ter bastante pixels, então vai estar bem alto, né? O gráfico vai estar bem, a curva vai ser diferente. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, no intervalo, né, de 0 até L menos 1, esse L, né, varia da quantidade de pixels que a gente tem, né, aliás, de bits, para representação, né, geralmente é de 0 a 255, né, 256 valores, tá, quando é 8 bits, geralmente é o que é usado. Uma formalização, né, que tem o R de K aqui seria o valor, né, o késimo, o valor de intensidade, né, então o valor que tem da intensidade, e o número de pixels que tem. Então, basicamente, quantos, vamos supor, um nível, o branquinho, né, o branco puro, 255, por exemplo. Então, vai fazer essa H de 255, então, quantos pixels que tem, vão ter essa intensidade, né. Então, é uma função basicamente disso, de você fazer um cálculo para obter a quantidade de elementos, né, de pixels, que tem aquele valor lá. Então aqui é interessante para a gente fazer uma análise, tá? Porque o histograma fornece algumas informações bem úteis para a gente. A gente pode ter uma imagem clara, escura, baixo contraste, alto contraste, por exemplo. Então, para uma imagem escura, a gente vê que a maior parte dos pontos, tá? Então, a queda aqui, tá aqui na parte, né, como era de se esperar, né, escuro da imagem, né? Aqui, então, aqui é 0, a gente imaginando, né? A 255. As distribuições, aqui embaixo são as distribuições de níveis de cinza, né? E aqui os picos, né, os valores, né, que eles estão sendo vistos aqui no eixo Y, é a quantidade de pixels que tem, né, daquela determinado valor. Então a gente vê que para uma imagem escura a distribuição ela tende a ficar mais para a parte escura, né, mais para a esquerda, pensando na imagem. Para uma imagem clara é exatamente o contrário, né, para as intensidades mais claras aqui, né. Uma imagem com baixo contraste, a tendência é ficar tudo mais ou menos no meio, então por isso do baixo contraste. Então, a gente vai ter esse comportamento aqui mesmo, são valores intermediários que vão ser majoritários, né. E quando a gente tem uma imagem com alto contraste, uma imagem que já está bem distribuída, a tendência é ela ficar, fora um outro pico aqui, distribuída de uma maneira mais uniforme na imagem. Então, por aqui a gente consegue já ter, né, uma correspondência do que está sendo visual com o gráfico, né? Então a gente consegue fazer análises e tal, então, e tentar almejar, né, na medida do possível, uma situação de tentar distribuir da melhor forma possível a quantidade, né, das intensidades por todo nosso eixo X aqui, né? Então, para a questão de transformações de intensidade agora. Então, a gente pode também, né, fazer, da mesma forma como a gente já está estudando, fazer alguma função de conversão, né? Então, aplicar de alguma maneira uma função que altere isso, que faça um tratamento diferente, por exemplo. Então, uma F, por exemplo, vai definir esses níveis de cinza, né, que vai estar entre 0 e a quantidade máxima da distribuição. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, né, do intervalo que a gente tem, aplicando essa transformada, né, desses pixels aí, para obter essa nova imagem com as intensidades desejadas aí. Então, tem que retornar um único valor, né, o que era de se esperar, para cada valor distinto de F. E entre essa questão de crescer monotonicamente, né, no intervalo, é no sentido assim, né? Por exemplo, uma função que estava fazendo isso daqui, a função que a gente alterar, ela, por exemplo, pode fazer isso daqui também. Mas ela não poderia, por exemplo, crescer, depois abaixar, depois voltar, né? Tem que manter, vamos dizer assim, o fluxo, né? A identidade, não sei se é uma palavra boa, mas
a forma como a imagem original era, né? Então, essa questão de monotonicamente é isso. Então, você tem que crescer, né? Então, a função que você aplicar ao T, ela ainda tem que se manter, né, no intervalo que a gente estava analisando e ser de uma forma que mantenha esse comportamento também. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Uma transformação, por exemplo, de intensidade linear. Então, você tem a original aqui, né? Aplica, por exemplo, um contraste e um brilho. Então, o contraste adicionando lá nos pixels, mais um brilho ainda, mais uma adição, né? Então, para uma função desse caso aqui, né? A gente tem uma imagem dessa forma, que essa parte reta aqui, né? Seria que chegou no máximo. Então, todas as regiões dessa porção final aqui, né? Mais claras, elas vão ter a intensidade máxima. Então, vai ficar uma imagem possivelmente estourada nesse exemplo aqui, né? Então, é uma das formas da gente fazer essa transformação linear, né, no sentido que vai seguir de uma forma linear essa transformação. Também pode ser não linear, por exemplo, a gente querer aplicar um logaritmo aqui, uma constante diferente, e ter essa resultado, né, ser um crescimento diferente, né, a forma de crescimento dela. Então, também é possível. Então, tem essas questões. Para a transformação nos níveis de cinza, a gente pode alterar globalmente o brilho, né? Então, por exemplo, clareando ou escurecendo uma imagem. E, basicamente, né, igual eu comentei com vocês, de somar ou subtrair, né? De acordo com o que a gente quer, uma constante, né? De acordo com a necessidade. E para os histogramas, isso fica fácil, né? Da gente ver. Então, a gente supondo aqui, né, você está somando, no caso, né, escureceu e clareou, né? Nesse caso que a gente clareou, porque a gente está indo mais para o meio, né? Mas quanto maiores, né, os valores vão ficar mais claros. Então, foram transferidos, basicamente, né, as intensidades que eram bem escuras, né, nesse exemplo aqui, com 9 tons, 9 intensidades, né? Basicamente acabou indo um pouquinho mais por meio, né? Então, dessa maneira dá para aplicar nos histogramas já direto e fazer também essa questão de brilho e alterações. Em termos de histograma ainda, né? A gente pode fazer a partir da binarização, igual eu comentei, a partir de algum limiar. Então, com essa questão do limiar, abaixo disso a gente coloca 0 e acima disso o valor máximo, né? Então, por exemplo, nessa circunstância aqui, um limiar, vamos supor que seria o nível do limiar, né? Essa daqui do meio, que seria o valor máximo, assim, né? Que seria o nível de cinza que tem mais elementos, né? O histograma, para imagens coloridas, a gente pode fazer para cada canal também, Davi. Então, mesma história, dá para fazer uma transformação, a transformação você fazendo, né, fazer isso virar em nível de cinza e depois calcular o histograma para esse resultado, ou calcular de cada uma delas e depois fazer uma média também, né, de valores, por exemplo, para obter também. Então, isso até é interessante você observar isso às vezes assim nos histogramas separados, que às vezes a contribuição, por exemplo, de um canal, às vezes está numa parte mais clara da imagem, uma parte mais escura. Então é interessante também fazer esse estudo separado, né? Que aí você consegue também ter essa base também, tá? Acho que está respondido, né? A gente consegue visualizar isso por cada intensidade e analisar também da mesma forma. Nesse caso aí, que o Thiago até mandou, dá até para separar isso, acho que é do Photoshop também, dá para você separar por cada canal e visualizar, né, a distribuição aí. No caso, né, mostrando aqui o mais claro, então a distribuição do vermelho, ela está bem mais na parte clara, né, aliás, nas partes escuras para facilitar a vida da gente, analisar separadamente, né, as circunstâncias, né.
No caso aqui que ele mandou, né, por exemplo, a parte do verde e do azul, eles estão bem próximos, né, as intensidades. O verde um pouquinho mais escuro e o azul bem mais claro. Então a tendência aí, por exemplo, uma imagem que talvez tenha um céu, alguma coisa assim, que tem bastante intensidade de azul, né? Os valores, as quantidades, maiores quantidades de azul estão nos valores mais claros, né? Então, a gente com o histograma a gente consegue analisar bastante coisa, e a gente vai ver mais algumas coisinhas aqui para poder fazer em cima disso. Tá? Então é bem útil, né? Então, por exemplo, né, a parte do limiar, a gente consegue verificar qual é o nível de intensidade. Beleza, Davi, qualquer coisa é só perguntar. Todo mundo também, se tiver alguma dúvida, viu, gente? Pode ir falando aí que a gente responde. Então, o nível do limiar, aqui, né, foi o nível máximo, que é onde tinha mais quantidades, né, e fez essa separação. Então, por exemplo, em 2 níveis, né, para fazer a binarização, né, essa separação das imagens. Então, um dos problemas, né, para fazer essa binarização é escolher um ponto, né, ou qual ponto vai ser o melhor. Então, de que forma que a gente consegue escolher isso, né? Um dos métodos mais tradicionais, assim, que tem resultados interessantes é o método do vale, tá? Em que a gente escolhe o ponto de limiar, então aonde que eu vou considerar, né, a imagem a partir de que ponto, né, a partir de que outro ponto, né? É verificar onde tem o vale no histograma, né? A gente verifica, plota esse histograma, né, analisa onde tem, no caso, né, verifica onde tem os menores valores, né, em que porção, e então esse ponto com o menor, em que o valor volta a crescer após diminuir, né, então ele tem um vale, né, vai ser um U mesmo, né, essa porção que é onde a gente pode considerar para fazer a binarização, né. Então, por exemplo, aqui a gente tinha esse comportamento, né, cresceu, diminuiu, depois voltou a crescer mais um pouquinho. Então, teria um threshold, né? Então, a gente tem a imagem original e ela aplicou um threshold que ficou, né, binarizada. Então, a partir desse nível aqui, né, por exemplo, daqui para trás foi 1, né, no caso, a partir dessa intensidade aqui, né, e daqui para frente foi outra intensidade. Outra possibilidade é quando, por exemplo, tem 2 vales. Aí, no caso, ficou com 3 cores, né, branco, cinza e preto, que a gente consegue aplicar múltiplos thresholds também. Essa questão de thresholds, gente, é também usado bastante, igual eu comentei, né, a questão para você fazer a segmentação de imagens, tá? Numa situação ideal, às vezes quando é possível fazer essa separação, a gente consegue para os diferentes thresholds serem objetos diferentes de uma imagem, né? Por exemplo, eu quero uma imagem, por exemplo, de satélite, eu queria separar o que é estrada, o que é árvore e o que é prédio, por exemplo. Então, dependendo, né, da circunstância, a gente conseguiria encontrar isso, né, esses thresholds aqui, e fazer a separação. Então, por exemplo, o que fosse, dando, né, o comparativo aqui, o que fosse escuro, por exemplo, seria a parte de árvore, o cinzinha seria mais as estradas, e uma outra intensidade mais clara foi o que pegou de carro, por exemplo, né, de outros elementos que a gente tem. Então, essa separação, a gente usa a mesma ideia, né, do que a gente tinha visto de binarização, mas aqui a gente vai ter um indício mesmo, né, pela função, do melhor, ou pelo menos da melhor recomendação, né, de onde fazer isso. Então, a gente consegue baseado no histograma também. Outra coisa que está para se fazer é um agrupamento ou quantização do histograma, né? Dessa forma a gente consegue, por exemplo, remover ou reduzir o número de níveis de cinza, tentando, né, remover as gradações que são indesejáveis, né? Às vezes não era o que era esperado, por exemplo. Então tenta fazer, por exemplo, uma somatória, né? Como se fosse um ajuste aqui, né? Aonde vai ser mantido. Então aqui, por exemplo, manteve os intermediários, né, disso. E em cada um foi adicionando, vamos dizer assim, as somas nesse sentido. Por exemplo, aqui, né, o 8 com 9, né, então por isso ficou 8 mais 2. Aí aqui é 4, 4, 4, né, que fez o 12 aqui. O outro aqui é o 5 com 8 e mais o 4,
que é esses 3 aqui, né? E depois o 4,2 aqui. Então, aqui no caso, né, foi como se tivesse feito algo nesse sentido. A gente pegou tudo e tentou dar uma resumida, né? Então, às vezes, por uma questão assim de o desejo é de fazer, por exemplo, uma redução na imagem, né, em termos de tamanho, se isso não for prejudicar tanto assim, né, isso é uma questão que tem que verificar qual que é o resultado disso, né, de degradação. Às vezes é uma questão que às vezes não contribui tanto, né, a quantidade é tão baixa dessas intensidades, né, que fazer isso às vezes não vai dar tanto problema também. Então é um processo também que é possível fazer. Outro processo com histograma é fazer um fatiamento, né, que basicamente a gente aumenta a diferença entre 2 grupos para melhorar o contraste. Num exemplo clássico, assim, para a gente, por exemplo, pegar placas, né, dos carros para identificar, fazer um processamento, a gente quer aumentar o máximo possível do contraste, né, pegar as letras lá, por exemplo, em escuro, né, e transformar a placa bem clara, né. Então, por exemplo, aqui a gente vê que elas estão meio próximas ainda, né, o fundo é essa intensidade aqui da placa, né, a parte do fundo, e aqui, por exemplo, as letras, né. Então, dessa forma aqui a gente tenta separar o máximo possível, né, tentar fatiar isso, né, então esses níveis intermediários não terem, né, não existirem, vamos dizer assim. Então a gente pegou essa porção daqui, né, trouxe para as partes mais, no caso aí, mais escuras nessa circunstância, né, e na outra a gente levou para as partes mais claras, por exemplo. Então a gente consegue fazer esse fatiamento aqui para tentar também fazer essa questão de ajustes também, tá? Outra questão que a gente pode fazer com o histograma também, né, várias coisas com o histograma, é fazer a equalização dele. Então, a equalização, né, ela tem a ideia para redistribuir os valores, né, de uma imagem, os pixels, né, os níveis de cinza, no caso dessas imagens, de uma forma mais uniforme. Para quê, né? A ideia é tentar aumentar o contraste da imagem, tentando espalhar essa distribuição. A gente viu naquela imagem de exemplo lá, que uma imagem com contraste legal, ela tende a ficar mais constante, né? Não constante, mas melhor distribuída, mais uniforme, na verdade. Então, enquanto lá uma imagem com baixo contraste, ela fica centralizada lá no meio, né? As intensidades intermediárias, uma imagem escura mais para a parte escura, uma imagem muito estourada para a parte clara. E quando é equalizado, né, a ideia é a gente conseguir deixar da melhor maneira possível uma distribuição mais uniforme, né, por toda a imagem, né, dessas intensidades. Para a gente fazer isso, né, a gente pode pensar numa imagem de N por M, né, e tem G níveis de cinza. Então, a ideia, né, é fazer um arredondamento desse somatório aqui, dos níveis de cinza, né, que vão de 0 até o valor máximo, né, de quantidades de níveis de cinza, né, de intensidades diferentes, fazendo um arredondamento disso. Esse I é o N vezes M da quantidade de imagens sobre os níveis de cinza para fazer isso. Então, basicamente, né, o G a gente obtém, né, os níveis de cinza da imagem antiga, né, então para esse aqui, e Q os níveis de cinza da imagem nova, né? Então a ideia que é você fazer tirar de base os níveis que já tinha e obter novos níveis de cinza para em cada caso aqui, né? Em termos práticos, né? Aqui, por exemplo, supondo 30 pixels, 9 níveis de cinza, então o I vai valer 3, por exemplo. Aqui, vamos pegar um exemplo aqui, né? O somatório aqui, né? O arredondamento de 26 sobre 3 menos 1, dá 8,66 menos 1, 7,66, vai para 8. Então, né, o nível original era 5, ele veio para 8, e que a gente vai vendo as transformações, né? De 1 para 2, 3 para 7, assim por diante, né? A quantidade de níveis de cinza, o somatório desses níveis de cinza, e as contribuições que a gente faz. Então aqui a gente vê, né, que fica a tendência a ficar um pouco mais uniforme. A gente viu, por exemplo, aqui, né, visualmente,
estava centrado muito mais nessa região, né? E que os lugares com as intensidades que eram, a quantidade que tinha maiores intensidades, né, acabou ficando distribuída um pouquinho melhor, né? Então, aqui ficava um foco muito mais na parte escura, né? A gente fazendo esse arredondamento, essa equalização do histograma, a gente conseguiu trazer um pouco mais para esse meio aqui, tá? Aqui mostrando, né, daquelas imagens, até por curiosidade, isso aqui é um grão de pólen capturado num microscópio eletrônico, né, então fica também a ideia, né. Então, não sei se vocês lembram, né, a imagem original, né, que era essa aqui, ela tinha, nessa mais escura, era muito mais distribuído no começo aqui do nosso gráfico, do nosso histograma. Quando faz essa equalização, a gente vê que a gente tem uma distribuição um pouco melhor, né? Mesma coisa para quando tinha um baixo contraste, que era mais no meio, né, do histograma, equalizando fica também da mesma forma. E também quando é muito clara, mesma história, né? Ela era mais nessa região final aqui, né, que era a maior quantidade de pixels, né, com as intensidades claras, também ficou mais equalizado. Então a gente vê aqui a gente tem essa equalização que visualmente e em termos, né, de histograma, a gente consegue ver que isso foi ajudado. E por último, né, a gente tem uma equalização de uma imagem que já está com um contraste bom, né? Então a gente vê que basicamente não mudou muita coisa, né, do histograma original dela. Se a gente for pegar para comparar, ficou basicamente a mesma coisa. Então é interessante a gente notar isso, né? E o resultado tanto visual da imagem e o resultado do gráfico, né, nosso, de como que a gente consegue fazer isso, trabalhar em cima disso, tá? Então é bem interessante, a gente viu que o histograma já dá para fazer bastante coisa também, tá? Em cima dessas coisas. Alguém tem dúvida dessa parte, histograma, funcionamento, deu para entender a base, alguma coisa a acrescentar, dúvidas aí, que a gente vai mudar de assunto no próximo slide, aí, isso que eu estou perguntando. Beleza, gente. Então tá bom, a gente possa dar continuidade. Então, dando prosseguimento, tá? Vamos falar de filtragem espacial, tá? Por que do nome, né? O nome já infere bastante do nome. A ideia é você aceitar ou rejeitar, né? Então, filtrar algumas intensidades a partir de alguma transformada, né? Então, de alguma forma que a gente faça isso. A gente aplica isso numa máscara, ou um template, ou um kernel, tem vários nomes disso, né? Ou um filtro mesmo, a gente pode se referir dessa forma. Basicamente, né, a máscara ela é uma matriz com K elementos, uma matriz quadrada, um quadradinho, e cada elemento, né, então vai ser multiplicado pelo valor do pixel correspondente e a soma desses resultados, né, então, de toda a máscara, então a gente passa a máscara e verifica o que consegue, e armazenando esse novo valor na imagem de saída, né? Então, pela máscara vai pegar, por exemplo, a gente vai ver alguns cálculos que podem ser feitos, né? Mas qualquer relação considerando a máscara, né, a vizinhança dela, né, de acordo com algum efeito desejado que se queira a partir disso, né? Então, pensando, por exemplo, aqui um W, né, uma janela de N por N, em K pixels, para fazer a filtragem, né, de cada pixel, a gente tem a imagem, por exemplo, aplique então, né, a máscara que vai ter alguns pesos, né, por exemplo, que vão ser multiplicados elemento a elemento, né, tanto que aqui a gente, pensando, né, um pixel específico aqui, então seria aplicado, né, o W de 1 vezes o somatório com os produtos, né, de cada peso e de cada pixel da imagem.
e posteriormente, né, um pixel E aqui, né, que é o do meio aqui, para fazer essa análise aqui né, que seria o valor final que seria colocado nele, né. Então, basicamente, essa operação que a gente considera uma janelinha, né, um filtro que a gente está observando e aplicando alguma função em cima dele, né, alguns valores específicos aqui, esses dados aqui, que vão variar de acordo com o que a gente está desejando de fazer na transformação, o que a gente está querendo filtrar, o que a gente está querendo mudar, tá? Nessa parte, né, a gente pode falar de convolução também, tá? Então, basicamente, para fazer essa convolução, a gente fazer a operação de deslocar, multiplicar e somar. Então, por exemplo, né, a gente tem um exemplo aqui, o G de 00, as transformações e o que a gente consegue fazer, né, então a soma, as aplicações aqui, né, quando você coloca na imagem, né, então faz o deslocamento, faz a multiplicação e a soma disso, né, que é essa parte final, e obtém o resultado final, né, então, que é o que a gente faria aqui, né, para fazer no final aqui a gente ter essa imagem, por exemplo, transformada, né, então aplicou essa máscara. Basicamente, a gente pôs a máscara aqui, faz aquela operação, anda um, faz a operação, anda um, e assim por diante. E obtém uma nova imagem, né? Então a imagem, o resultado é menor do que a imagem original, nessa circunstância aqui, né? No caso, porque a gente ainda fez uma redução, né, na imagem, para fazer essa convolução. Então, às vezes, você, de acordo com o que está sendo desejado, a gente pode fazer isso também. Então, a imagem tinha esse tamanho total aqui, né, por exemplo, de 5, né, 4 por 5, e aqui ela ficou 3 por 4, ela reduziu em uma intensidade por causa dessa operação de convolução aqui, dessa questão, né, de você fazer o deslocamento, a multiplicação e somar. Então, tem algumas convenções, né? Quando é uma máscara par, a ideia é colocar o resultado no primeiro pixel, né? Então, o que eu fiz aqui, né? No primeiro caso aqui, o resultado foi 2, né? Então, é colocado logo no primeiro pixel, né, nesse exemplo aqui. Então, como a gente consegue fazer, né? E para máscaras, né, que são ímpar, né, 3 por 3, 5 por 5, é colocado no centro mesmo, né? Então vamos supor que, aí no caso aqui, vou ter até um exemplo, né, mas se a gente está trabalhando numa máscara 3 por 3, você vai colocar o resultado no meio, né, basicamente, aí quando tem meio de fato. E a imagem, né, original, que é o resultado da convolução, não precisa ser menor. Para a gente fazer isso, a gente consegue colocar 0, né, a resultados que não são calculáveis. Então, a gente consegue ir preenchendo, vamos dizer assim, para manter o tamanho original da imagem, né, preencher com zeros, de acordo com a necessidade também. Tá? A mesma coisa, aplicando a máscara, que no caso, né, a parte externa ficaria com zeros porque a gente vai atribuir, né, no pixel central, nessa 3 por 3, né, então o cálculo que foi feito, né, igual aqui ficou mais claro, né, fez 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, aí 0, 0, 0, né, nessa parte aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 1 e 1 vezes 3, e a soma disso é 11 que foi colocada aqui, tá? Então, uma das formas é zerar em volta para tentar manter o mesmo valor. Ou outra forma de se fazer é você atribuir, centrar a máscara no primeiro pixel, né? E 0 onde não existe. Então, por exemplo, a gente imaginar que fosse 0 aqui, né? Que é o que aconteceu aqui, né? Então, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 0, né? Aqui tudo 0 também. Mas dessa forma a gente tem um preenchimento aqui, né? Então aqui o miolo mantém-se o mesmo, né? Mas aqui a gente tem um preenchimento com valores de fato, né? Então isso seria a convolução aperiódica. A convolução periódica
A máscara ela desloca em todos os pixels, tá? Como se fosse adjacente, então ela tem um comportamento um pouco diferente, né, do que a gente que a gente vê aqui, né? Então depende também da aplicação. Mas assim, basicamente, né, gente, a gente vai, em vez de aplicar elemento a elemento, a gente vai pegar uma janelinha e vai fazer uma transformação nisso, né? De acordo com algum critério, a gente vai ver para que serve isso, né? A gente vai ver agora que são métodos de filtragem. A ideia em cima dessas convoluções, né? Desse comportamento, é tentar, por exemplo, realçar alguma coisa ou, por exemplo, borrar alguma coisa. A gente vai ver isso agora, de acordo com a forma como isso é feito, os valores que a gente usa nessas máscaras aqui, que vão fazer a diferença nesse sentido, tá? Então, que foi uma introdução no processo, né? Então, basicamente, dessa forma, a gente caminha no tamanho dessa janela, dessa máscara, com alguns valores inseridos nela, né, de acordo com o que a gente quer realçar ou estabelecer na imagem, e depende da aplicação também, a gente tem essas maneiras de se fazer convolução, né? Então, dessa forma que a gente vai tendo isso por base, né, a gente explicar agora a parte das filtragens em si. Então, como eu falei, né, o tamanho da máscara, os valores que vão estar nas máscaras, né, os coeficientes que estão lá, vai definir o que a gente está querendo filtrar, né, o que é a filtragem que vai ser aplicada. Então, a gente tem, por exemplo, a passa baixa e média, que seria para uma suavização, né, uma filtragem de mediana, por exemplo, também, uma passa alta, que é para realce, e alguns gradientes, para, por exemplo, fazer detecção de bordas, né. Então, alguns que aqui cada um propôs, né, o Robert, Sobel, formas que a gente tem de gradientes, né, para a gente fazer também, tá? Então, começando, né, para suavização, né? A suavização é basicamente a ideia, né, a gente conseguir, vai acabar borrando a imagem. Zero logo, ainda bem que eu vi. Acho que chegou a mensagem, não, acho que caiu a chamada, mas as mensagens continuaram, vai entender. Então, voltando, né, a gente vendo essa questão das convoluções, a gente pode aplicar algumas filtragens espaciais, né? Então, como eu comentei, passa baixa e média, que seria para suavizar, a mediana, passa alta para fazer realce, né, em termos de contornos, por exemplo, e gradientes para a gente verificar bordas. Então, eu estava começando a falar a questão de suavização, né, que a ideia, né, a gente acaba borrando a imagem que com o objetivo para reduzir o ruído, né, o ruído que a gente viu, por exemplo, do Salt and Pepper lá, né, o pimenta e sal, aquele ruído impulsivo, né, que fica aqueles pontinhos brancos e pretos numa imagem, por exemplo, né,
que é quando, por questões da captação da imagem, algum tipo de interferência, né, eletrônica que acontece, então é bastante presente aquele ruído, né, pelos dispositivos que a gente captura. Esses filtros, né, eles são chamados de filtros passa-baixa, né, esses de suavização. É uma máscara que, basicamente, ele vai ter a média da vizinhança, então ele vai pegar. Então, numa máscara média, os coeficientes são positivos e as somas vão ser igual a 1. Quanto maior essa máscara, maior o efeito do borramento. O que acontece, né? Basicamente, qual que é o princípio disso? Se a gente tirar a média, a gente vai tirar aquelas, vamos dizer assim, as diferenças grandes de intensidade de cinza, né? Então a gente imagina, por exemplo, uma borda, ela vai ser uma diferença bastante grande, né? Vamos pensar em números, né? Uma região assim, né? Vamos pensar que é uma região bem escura, então tem, sei lá, intensidades 10 ou próximo de 10, 10, 11, 10, 12, por exemplo. Então a imagem é assim. E logo de cara que vai ter uma parte clara, logo em seguida, por exemplo, 200, 180. Então o que acontece? Na parte de suavização, eles vão pegar a média disso, e por exemplo, aqui a média vai puxar, sei lá, 210 dividido por 2, vai ficar 105, por exemplo, né? Então, imaginando várias intensidades aqui nesse meio, né? Então vai ficar uma intensidade muito mais, por isso, suave, né? E nisso a gente vai perder também as bordas, né? Muitas questões de bordas, então por isso que vai dar esse aspecto mais borrado. Só que em contrapartida, a gente também vai reduzir o ruído nesse meio do caminho, tá? Então, exemplos, né? Algumas máscaras aqui que a gente pode aplicar, tá? E as relações, né? E o objetivo, né, é tirar o ruído impulsivo que a gente falou, que é esse daqui do cara da câmera aqui, por exemplo, né? O resultado, óbvio, né? Vai ter esse borramento, como a gente pode ver, que é em decorrência de você fazer uma média dos pixels vizinhos e tentar, né, o resultado disso, retirar um pouco do ruído, que aqui a gente conseguiu, apesar de ter ficado menos definida a imagem. Aqui da mesma forma, né, por exemplo, aqui mostrando o detalhe do olho da mulher, né, que ela tinha o sinal de marcas aqui, né, de expressão e tal, que no decorrer foi ficando cada vez menos visíveis, né, que essas intensidades foram meio que se misturando, né. Então, esses filtros em geral, né, depende da aplicação que a gente vai querer fazer, né, cada máscara. O efeito final, no fim das contas, né, vai ser bem próximo para cada uma dessas que a gente pode utilizar, tá? Em termos de suavização, elas vão diferir, às vezes, um pouquinho em alguns detalhes mais finos e tal, de acordo com... Então, a gente vai ver, em geral, acaba sendo que você quer melhorar a imagem como um todo, né? Igual o caso desse do cara aqui. Mas a gente vai ver que, assim, tem algumas formas de usar isso para tentar reduzir o ruído e, ao mesmo tempo, depois recuperar os contornos de uma melhor forma possível, tá? Então, a gente vai ver isso, que tem algumas técnicas que a gente consegue fazer isso e depois tentar retornar. Então, por isso, assim. Mas... sim, é possível, assim, o duro é você identificar o que você quer, né, Sati, no caso. Por exemplo, eu quero só mudar só a região externa, então às vezes entra um processo de reconhecimento, alguma coisa assim, né, se for para pensar numa parte mais de automatização, né, e você tentar aplicar isso numa região de interesse. É possível, sim, mas talvez, assim, até você identificar o que você precisa, de acordo com o contexto, né, talvez seja um pouquinho mais complicado. E aí, o oposto, né, de suavização é o realce. Então, a gente, por exemplo, aqui a ideia é para melhorar a nitidez, né? Então, aqui a gente os filtros de passar alta, na verdade, né? Está errado. Então, aqui o realce, né, o sharpening, a ideia é você tentar destacar as intensidades, né? Então, aqui a gente tem um exemplo que as letras estavam bem apagadinhas, né, meio misturadas, assim, pouco definidas. E a ideia é ter alguma máscara, mesma ideia, né, você tem uma máscara, só que a ideia é realçar as diferenças dos níveis de cinza dessa imagem, né, para deixar ela melhor definida possível. Então, essa é a ideia básica. Então, por exemplo, um filtro que a gente pode aplicar
é o Laplaciano. O Laplaciano ele é baseado em derivada, tá? Ele usa uma derivada de segunda ordem aqui, derivada baseada em x e em y, para poder fazer. E a ideia, né, com isso, o que a gente ganha, né? Tem uma resposta mais acentuada para detalhes mais finos, né? Então, para alguns pontos, para linhas. Então, ao aplicar essa derivada, né, do filtro Laplaciano, a gente consegue isso. Então, o caso negativo, a gente remove as bordas exteriores, e o caso positivo remove as bordas interiores, no caso aqui, né, do filtro, né? No caso sobre esses valores que a gente está considerando aqui, né? Os positivos e os negativos, aqui no caso no negativo, e aqui o positivo. Visualmente, eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? Seria isso daqui, a gente realçar as bordas ou descontinuidades, né? Nesse caso aqui, né? Amenizando regiões também em níveis constantes. Então, aqui, assim, a borda da Lua ficou bem definida, as crateras, os elementos, né? Outros elementos menores que a gente teve, né? Dessa forma, a gente consegue realçar o que essa questão dos contornos. Então, por exemplo, né, igual o Lissat tinha perguntado, dá para a gente aplicar, fazer aquele borramento lá, né, para tirar ruído. Vamos supor que essa imagem tivesse vários ruídos assim, né, vários elementos que a gente não gostaria. Aplica aquele borramento primeiro, né, no caso a suavização, né, e depois a gente aplica um Laplaciano para obter esses contornos aqui para a gente conseguir realçar, né, os contornos dessa imagem. No caso, né, aqui nessa circunstância, o fundo ele foi perdido no sentido assim, né, de que você não consegue mais, né, as informações, né, no caso. Ele pode ser reconstruído com essas descontinuidades, né, com esses elementos que a gente quer manter, somando a imagem laplaciana com a imagem original, né, por exemplo. Então, em termos desse C, pode ser uma constante que menos 1 se for o centro for negativo e 1 o centro positivo, né, considerando essas questões aqui, né, dependendo do filtro que a gente está aplicando. E visualmente, né, a gente consegue obter esse resultado aqui, né, que é bem interessante. O original a gente consegue, não sei se dá para ficar tão claro, né, a Lua estava meio desfocadinha, né, as crateras, algumas informações eram bem sutis, estavam até um pouco ruins, né. O Laplaciano ele obtém a informação, né, principalmente dessas continuidades, das bordas e tudo mais, e fazendo a soma, né, no caso, somando as imagens, a partir de alguma dessa constante, né, para fazer, no caso, né, questão do centro de massa, a gente consegue essa imagem final aqui, que ela tem bem mais detalhes, né, em termos dos contornos que a gente viu. Então, é bem interessante nesse sentido, que a gente consegue fazer. Ainda nessa parte, né, de realce, a gente tem a Unsharp Masking, que seria uma máscara de nitidez, e filtragem High Boost. No caso, né, seria uma suavização e depois uma máscara desse Unsharping, né, então a gente vai ver em termos práticos, né, mas basicamente é uma filtragem de alto reforço também. Então a gente tira, né, no caso a imagem pela suavização e depois a gente aplica essa máscara aqui com esse K aqui, a partir para também obter o realce, né, uma outra forma de se fazer isso. Aqui mesma história, né, então comentando lá o que eu falei, né, então a original, por exemplo, a Lua mais borradinha de novo, aliás, aplicou uma suavização, seja para reduzir algum ruído, alguma coisa, aplica essa máscara, né, no mesmo estilo do Laplaciano, só que numa função um pouco diferente, né, essa forma aqui de você tirar a diferença da suavização, fazendo essa Unsharp Mask, e depois com High Boost, né, no caso o High Boost é você fazer
aplicar essa máscara somando de novo, né, que usa a mesma ideia do Laplaciano, com algum boost maior, né, um alto reforço no caso, né, que aqui é totalmente empírico, né, então a gente obteve, né, no caso, original menos a suavização, né, então é isso menos isso, a gente conseguiu essa máscara aqui. Depois, com a máscara, a gente soma, né, no caso aqui, multiplica, né, na verdade, a máscara e soma a imagem, né. Então, a imagem que tinha com o Sharp Mask, somou na imagem original multiplicado. A gente vê principalmente as regiões das craterinhas, principalmente aqui na borda, né, que ficaram bem mais proeminentes, né. Então, a gente consegue trabalhar nisso, né, de acordo com a necessidade que dá para fazer isso. Então, a gente conseguir, por exemplo, remover o ruído e depois tentar aguçar de novo, né, realçar o que foi perdido, né, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem essa possibilidade aqui. E para fechar a aula de hoje, tá, vamos falar dos detectores de borda, tá? Então, como que a gente consegue fazer isso? Aqui alguns exemplos, tá, para vocês entenderem, assim, e aplicando. Assim como, né, a questão do Laplaciano, os filtros de borda são derivativos, né, no sentido que são baseados em derivadas e gradientes, né, que também são derivadas, né, as magnitudes disso. Então, para tornar isso discreto, né, que as derivadas a gente faz no domínio contínuo, a gente aplica máscaras também e faz a convolução, tá, para conseguir fazer essa detecção de bordas. É a mesma ideia da convolução, né? A gente vai tentar fazer, a partir de alguma máscara específica, tentar fazer uma aplicação e detectar essas bordas aí, considerando também, né, o gradiente e a magnitude que a gente está trabalhando. Tá? Então, primeiro nesse sentido é o operador de Roberts, né, o gradiente cruzado. Então, aplica essas duas máscaras aqui, né, numa convolução, e depois aplica o gradiente, que seria baseado na você fazer a função, a imagem vezes as máscaras e calcular a distância entre elas, vamos dizer assim, né? Então, o resultado dessa parte de detecção de borda seria algo nesse sentido aqui, tá? Então, a gente, uma das formas, né, a gente aplica a máscara e faz essa relação dos gradientes, né? Então, como que a gente faria? Operador de Prewitt, também é a mesma ideia, né, com resultado ligeiramente mais forte, né, principalmente para as bordas aqui a gente consegue ter melhores definições, né, então usa essas duas máscaras aqui, né. Em geral a gente vê também, né, que simplesmente elas são flipadas, né, são giradas essas máscaras, por exemplo, as diagonais aqui, mesma coisa nessa, né, ó, os negativos aqui. Então, a escolha dessas máscaras, né, cada máscara foi de acordo com alguma proposição, e basicamente, né, a forma como a realce, né, as bordas são detectadas vão mudar em cima disso, né. Então, nesse caso fica um pouco mais evidente, né, as bordas assim, elas são um pouco mais grossas. O operador de Sobel também muda aqui, né, a forma como as máscaras são, com uma ligeira, muito pequena diferença nesse caso dessa imagem aqui, tá? Então, é a mesma ideia, né? A gente vai ter esses filtros sendo aplicados, tá? Da mesma forma, fazendo aquela convolução. A diferença é que tem a aplicação do gradiente, né? Que para aproximar, né? Como não é possível fazer esse cálculo das derivadas considerando, né? Para um domínio discreto, né, que as imagens a gente sempre trabalha no domínio discreto, é aplicada essa aproximação aqui, que é calculado e obtendo, no caso, então, as bordas que a gente deseja, tá? E aqui, para exemplificar, né, dependendo das bordas, né, de que bordas a gente quer realçar, por exemplo, né, então, se você quiser realçar uma borda horizontal, então, a gente vê aqui, né, que tudo que é mais, como o nome diz, né, horizontal vai ser mais realçado. As bordas verticais, nesse caso, né, por exemplo, igual os elementos do fundo aqui, né, nesse caso são realçados.
E a imagem gradiente, né, que é essa que a gente viu, ela realça de uma forma mais geral, né? A gente consegue esses contornos de uma maneira mais geral. Principal uso, né, para essas questões de borda por exemplo, né, para um veículo autônomo mesmo, a gente pode aplicar isso, né? Então, entender, às vezes detectar uma placa, né, a informação da placa, né, o que tem, né, pelas bordas da placa, tentar depois fazer um reconhecimento em cima disso, elementos da estrada, né, faixas de pedestre, essas coisas assim. Então, é um bom princípio para a gente usar esses operadores aqui para detectar a borda, tá? Então, gente, hoje a gente viu bastante coisa, acredito eu, assim, a gente, às vezes eu acabo, né, o conteúdo fica, eu tento na medida do possível passar o conteúdo para vocês, né, às vezes eu não estendo tanto também para não ficar muito cansativo, né, mas basicamente a gente viu essas transformações, né, que a gente, desde ponto a ponto, então você pegar cada ponto e modificar ele de acordo com algum critério, que a gente viu alguns, né, a questão de bastante de histogramas, que é bem interessante esse estudo, né, nas formas de a gente trabalhar com histogramas, diferentes operações que a gente consegue trabalhar. Questões de filtragem, né, então, basicamente, a ideia com as filtragens por exemplo, a gente suavizar ou tornar essa imagem mais realçada, né, dependendo da aplicação, ou fazer uma combinação dos dois. E também com a filtragem, a gente aplicar algum gradiente para detecção de bordas e tudo mais, tá? Então, assim, eu acho que de hoje é isso, tá? Posteriormente, passar uns exercícios, eu acho que já dá para passar algumas coisinhas um pouquinho mais práticas, assim. Então, vamos ver. Eu vou depois, já tenho mais ou menos em mente algumas coisas, eu vou passar para vocês, tá? Vai ficar como, né, por enquanto tá assim, né, como recomendações, né, para vocês irem praticando e fazendo, tá? Se quiser qualquer dúvida também vocês falam, tá? Mas no mais, eu acho que por hoje é isso aí, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma dúvida, podem falar aí que a gente, na medida do possível, eu respondo, eu tiro essas dúvidas aí, tá? Bom, se vocês quiserem compartilhar assim, dá para dar uma olhada, assim, até discutir entre vocês, acho que é válido sim, viu, Alessandro? Mas aí fica mais a critério de vocês, mas eu acho que é uma boa, assim, até para ter, vamos dizer assim, uma motivação, né, que às vezes se não tiver muito, às vezes não vão, vai acabar não fazendo, né, se não tiver essa ênfase, assim, então, acho que vale a ideia, assim, de pelo menos mantê-la. Sim, os slides eu vou colocar daqui a pouquinho, já upo lá no Slack, tá? Então, acho que mais é isso então, gente. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar o e-mail, colocar lá, tá? No Slack, eu vou, na medida do possível, dar uma olhada. Então, acho que por hoje é isso. Beleza? Agradeço aí de quem pôde acompanhar. Obrigado, um bom dia para vocês, tá? Espero que esteja sendo proveitoso essas nossas aulas aqui.